Olá! Mais uma vez estamos juntos nessa batalha pela ética, pela diversidade, pela justiça, pela saúde, pela educação, pela vida. É isso aí, Silvia. Mais uma vez estamos juntos com você que quer falar, quer fazer, quer mudar. Aqui todos têm voz. Nós, a plateia, os músicos, então bora lá, porque os mais direitos, mais humanos, está no ar. A gente recebe dois grupos ligados à defesa dos direitos humanos. Eles conversam, debatem e trocam experiências. Hoje, um deles é o Espaço Cultural Vila Esperança, de Goiás. O grupo trabalha pelo reconhecimento da cidadania através da educação, da cultura e da arte. O outro grupo é o Saúde e Alegria. Eles vieram de Santarém, que fica lá no Pará. O projeto, que já tem quase 30 anos, promove o desenvolvimento comunitário sustentável através de diferentes atividades. Fábio Rodrigues, Júlio César Vasconcelos e Fagner Almeida do Carmo são do Saúde e Alegria. O grupo produz material audiovisual com jovens de Santarém e de comunidades ribeirinhas. Eles têm uma rádio própria e ainda usam o circo como ferramenta de sociabilização. Então vamos lá para o norte do país conhecer essa experiência. Nós estamos na região oeste do Pará, num contexto amazônico. O projeto Saúde e Alegria é um projeto que atua na Amazônia, especialmente com comunidades tradicionais que vivem às margens dos rios aqui da nossa região. E o grande objetivo é promover processos de desenvolvimento comunitário que sejam integrados, ou seja, que envolva a saúde, a educação, a cultura, a questão ambiental e que construam um novo modelo de desenvolvimento para a Amazônia em que as comunidades que moram aqui sejam as principais protagonistas. Quando a gente veio para cá, o foco nosso estava diretamente ligado à água. Porque aqui tem 3 tipos de água, que é a água do Tapajós, do Amazonas e do Arapiuns. Aqui é um lugar que esses rios se encontram e, tradicionalmente, é um ponto de comércio, de troca. Mas a maioria das doenças são veiculadas pelos meios hídricos. Então você vai ter hepatite, leptospirose, verminose, dermatites, doenças de pele, né? Tratar a água é o passo inicial. Nós trabalhamos com 74 comunidades agora, com um universo de 30 mil pessoas. E as ações são sempre, em primeiro lugar, a organização comunitária, que é o desenvolvimento territorial. A comunidade tem que estar arrumada para poder começar a receber benefícios e para também lutar pelos seus direitos. Todo o trabalho do Saúde e Alegria eu percebo como um grande esforço de assegurar os direitos que estão garantidos para o cidadão brasileiro, muitas vezes os direitos básicos, mas que ainda não são uma realidade em muitas comunidades da Amazônia. A questão do acesso à saúde, por exemplo, é uma dessas questões. O Saúde e Alegria, ao longo da sua história, começou trabalhando com a questão da saúde, por isso que o nome é Saúde e Alegria até hoje, né? O projeto Saúde e Alegria, ele nasceu da cabeça do Eugênio Scanavino, que é um médico infectologista, e da então esposa dele, na época, a Márcia Gama, que era uma arte educadora. E eles vieram trabalhar aqui na Amazônia, onde eles viram e encontraram a saúde num estado deplorável. Durante um bom tempo fazia o trabalho de prevenção, de educação das comunidades, mas a questão do acesso ao serviço mesmo, de atendimento em saúde, era um grande desafio. A questão da vulnerabilidade da infância, a questão do desemprego, a questão dos desafios geográficos, que aqui são imensos. Nas comunidades que nós atuamos, nós já temos um quadro bastante estável, principalmente depois que nós colocamos o barco Hospital Abaré. Depois de experimentado, depois de demonstrado que dava certo, o próprio Ministério da Saúde adotou o modelo e criou
o programa de saúde da família Fluvial. Porque antes o cara tinha que viajar da casa dele até a cidade em 15 horas de barco. Hoje o Abaré, o barco hospital, essa política pública criada pelo Saúde e Alegria está nas mãos do Estado, isso é muito bom. Então, a gente levou a saúde até a porta da casa dele. E todo o trabalho do projeto não é para ocupar o papel do Estado, é para construir essas pontes para que as políticas públicas cheguem de uma forma adequada onde elas não estão chegando. Fagner, conta aqui pra gente um pouquinho como é que surgiu o projeto? O projeto Saúde e Alegria, ele é digamos que um projeto social extremamente importante para a nossa região lá, tendo em vista que a nossa região tem carência de muita coisa, de políticas públicas, educação, saúde, comunicação. E esse é o trabalho que o Saúde e Alegria buscou, foco do trabalho do Saúde e Alegria. E com relação ao barco da saúde, Abaré, um trabalho importante que eles buscaram, principalmente, é com relação à saúde das comunidades ribeirinhas, que a precariedade nas grandes cidades já é complicada, já é elevada, e pense isso numa região da floresta amazônica, nas comunidades ribeirinhas lá, onde a dificuldade aí ao posto médico, ao hospital, é muito mais complicado. E esse é o trabalho que o barco Abaré tentou fazer. Tentou e está fazendo. Ele levava médicos até as comunidades ribeirinhas. Levava médicos e também informações para que as pessoas pudessem prevenir das doenças. Né? Tá. Isso é um trabalho super interessante que eles continuam fazendo. A presença dos rios é muito marcante, né, na forma como se organizam as comunidades, os serviços, né? É uma região que não pode ser pensada sem a questão fluvial. Exatamente. Né? É super importante. E a nossa região, de certa forma, é uma das últimas fronteiras de um processo de ocupação predatória que vinha acontecendo na Amazônia de uma forma muito intensa, que deu uma freada, uma diminuída, porque chegaram algumas políticas públicas que contribuíram para isso, como, por exemplo, políticas de criação de unidade de conservação, de ordenamento fundiário, porque vinha um processo de ocupação predatória do agronegócio, da exploração madeireira, que ainda existe, mas deu uma diminuída. Agora eu queria saber um pouco mais sobre a rádio e a TV Mocoronga, que eu acho que é uma das outras coisas, além da questão da saúde, que trouxe um desenvolvimento para essa comunidade, né, ribeirinha. Esses dois jovens aqui são jovens que são das comunidades onde o Saúde e Alegria trabalha, ainda moram lá. Na verdade, agora estão estudando na cidade, fazendo universidade, mas eles são das comunidades onde o Saúde e Alegria atua. O Fagner é de Muratuba, o Júlio César é de Parauá, que são duas comunidades à margem do rio Tapajós. E eu também venho de uma comunidade que o Saúde e Alegria trabalhou durante um bom tempo, que chama Carariacá, que é a margem do rio Amazonas. Então, na verdade, a gente está vendo a multiplicação já da informação e dessa... Eu hoje coordeno um trabalho que eu mesmo participei, vamos dizer assim, e estou tentando criar essas oportunidades que eu tive para vários outros jovens, né, da minha região. E o Saúde e Alegria, ele começou com a questão da saúde como prioritária, mas depois foi se ampliando para várias outros temas, porque foi se percebendo que a questão da saúde é mais ampla, que o desenvolvimento é uma coisa mais ampla. E hoje, uma das estratégias do trabalho do projeto é essa de usar a comunicação como estratégia para o desenvolvimento local, tendo a participação efetiva do jovem como protagonista. Júlio, conta pra gente como que é essa história aí da Rádio e TV Mocoronga. A TV Mocoronga é uma rede de notícias em que a gente inclui das 74 comunidades ribeirinhas que o Projeto Saúde e Alegria atua. E essas 74 comunidades, elas produzem materiais jornalísticos, de informação, o que está acontecendo na comunidade. E há uma troca de informações através até de um jornal comunitário que a gente produz. Em todas as comunidades a gente produz um jornal comunitário. E aí a gente leva o Projeto Saúde e Alegria, o Projeto Saúde e Alegria encaminha para as outras comunidades e todas as comunidades ao mesmo tempo ficam sabendo do que acontece nas comunidades vizinhas.
E a Rede Mocoronga é uma inclusão de jovens que trabalham, tem também a parte do blog, tem o Blog Mãe, que é o blog da Rede Mocoronga, em que a gente divulga as notícias comunitárias e aí todo mundo fica sabendo. A Renata Faletti é do Vila Esperança. Ronaldo Pereira Júnior e Juliano Moreira participaram e participam das ações promovidas pelo grupo. O Vila Esperança sensibiliza e discute as questões de identidade africana e indígena com a diversão e o prazer. Vamos agora conhecer essa experiência em Goiás. Aqui, além do português, da matemática, da história e da geografia, que é o normal de quase toda a escola do nosso país, tem o trabalho da cultura africana, da cultura indígena. Antes de conhecer a Vila Esperança, eu não tinha muito contato com esse mundo cultural que hoje em dia eu tenho, e acho que isso é bem importante, sim, na vida de todos nós. Nós trabalhamos principalmente com fazer, nós trabalhamos com a vivência, com a valorização dos povos, dos costumes, essa transmissão oral que ela está se perdendo, esse fazer pela ludicidade, pela arte, pela cultura. Falar o que a escola pluricultural trouxe para a vida dos meus filhos não sei se eu vou conseguir falar em todas as palavras, mas eles conseguiram entender quem eles são, de onde eles vieram, o significado, o valor humano, o respeito à cultura. Uma escola pluricultural é uma escola aberta à diversidade, todo e qualquer tipo de diversidade relacionada ao ser humano. A pessoa que estuda aqui, ela tem outra visão sobre preconceito, tanto de raça, que é o mais trabalhado, que é, vamos dizer assim, cor, né, negro, mas não só isso, como homossexualidade, problemas físicos, independente de qual seja a deficiência ou o que for, aqui trabalha contra todos os tipos de preconceito. Eu me sinto mais eu quando eu estou aqui na Vila Esperança. Eu me sinto mais próxima do meu eu. Na verdade, é difícil explicar através de palavras o que é a dança-terapia. A dança-terapia, para mim, é a tentativa de proporcionar, através da música, de estímulos musicais, um movimento nas crianças que seja livre, criativo. Eu conheci a Vila Esperança aos 12 anos de idade, por meio do projeto Brinquedoteca Alegria do Povo. E decididamente, assim, a Vila Esperança influenciou a minha vida inteira. Eu continuo participando porque eu acho que é muito importante para mim. E é importante também estar repassando o que a gente aprende a cada dia para as crianças que estão vindo por aí, que estão procurando conhecimento. Eu gosto de vir aqui para passar o que eu aprendi e fazer mais do que eu já fiz. Eu acabei descobrindo que aqui é um lugar que eu queria para mim, acho que até em outras vidas, e no inconsciente não sabia. Então hoje eu sou uma pessoa bem diferente por ter conhecido tudo isso, toda a cultura, todo o trabalho, o respeito com as crianças, com a história de cada uma, com a diferença e o limite de cada um. É gratificante a gente ver que a gente tem uma influência positiva nas pessoas. O fazer nosso é levado pelas crianças, para as famílias, para os arredores, eles têm força. Então a gente trabalha com as crianças daqui para atingir um alvo maior. Assim, eu venho ajudar, mas quando eu crescer eu não quero ser professor, não. Eu quero estudar medicina, mas quero continuar vindo aqui.
Ronaldo, conta um pouco pra gente como nasceu o projeto Vila Esperança. Da vontade de mudar o mundo. E nada melhor do que a gente mudar o mundo começando pelas crianças, né? A Vila Esperança, a princípio, ela tem esse intuito. Fazer a criança aprender, ajudar a criança a aprender a pluriculturalidade que existe no nosso Brasil, a aceitar isso e a entender isso como um agente, um diferencial que nos torna singular nesse planeta. Renata, eu fiquei aqui cheio de curiosidades para saber desse encontro entre a cultura afro e a cultura indígena. Porque essa ideia de juntar as duas culturas, né? Jefferson, na Vila Esperança não existe essa separação. É como você falou. O Espaço Cultural Vila Esperança é um lugar de encontro. E é um lugar que a gente privilegia a nossa cultura assim como ela é, né? A nossa formação indígena, afro-brasileira e europeia também, não é? Mas esse viés da cultura é realmente um encontro, não tem como separar, né? A própria cidade de Goiás foi feita pelas mãos dos povos negros na condição de escravos, e a Vila Esperança não deixa a gente esquecer isso. Juliano, conta um pouco da tua história em relação ao projeto. Como é que você foi parar no projeto e como é que o projeto fez com que você se desenvolvesse hoje? Inicialmente eu participei do projeto pela escola ODKOD. Na segunda série, naquela época era denominado série, não um ano, né, como hoje. Mas na minha segunda série eu fui para lá e sou oriundo da zona rural. Então venho de comunidade rural, da reforma agrária. Tá, e até através de você a gente consegue ver a potência multiplicadora desse projeto, né? Porque você entrou e está envolvido com ele até hoje. Entrou criancinha com 12 anos e está aí, né? Quem está lá na Vila Esperança não está por obrigação ou por remuneração. Quem está lá está porque gosta. E para você conectado com a rede, saiba mais sobre as experiências do Mais Direitos Mais Humanos no nosso site. Lá você vai poder participar postando seus comentários e compartilhando todos os programas com seus amigos. Confira também o programa nas redes sociais. Ok, o papo aqui tá ótimo. Então vamos estender aqui nosso debate com a plateia também. Temos um amigo aqui. Eu sou da equipe, eu tive o prazer de gravar o Vila Esperança lá em Goiás Velho, ou cidade de Goiás. Eu queria perguntar para eles como eles lidam com o problema do preconceito que existe lá na cidade, e creio que aqui em São Paulo, em qualquer outro lugar que tivesse uma escola parecida, também teria esse problema do preconceito, apesar do trabalho ser tão especial para as crianças. O preconceito é principalmente em relação àquilo que é diferente do geral, do que é padronizado, né? A gente tem uma perspectiva eurocêntrica em relação a tudo que a gente olha no nosso país, e quando a gente vai tocar nas nossas origens, as mais profundas e as que realmente são base, né, para a formação do nosso povo, para a nossa formação, a gente tem que lidar com os aspectos da cultura afro-brasileira e indígena, né? São as bases para a gente entender e reconhecer a nossa identidade enquanto povo, enquanto ser. Temos outra questão aqui. Eu queria perguntar para vocês, além das práticas africanas, vocês também trazem a questão teórica da Lei 10.639 e também outra perguntinha, o que você acha da questão das cotas? Todas as questões relacionadas à lei, elas já estão presentes desde a fundação do espaço cultural, desde a fundação da escola. Hoje, nós atuamos também com outros educadores que vêm para conhecer, para se inspirarem, porque essa lei ela precisa ser desenvolvida dentro das escolas, ela tem que fazer parte, né? Na verdade, tem uma outra emenda constitucional que fala da história indígena, elas têm que fazer parte do currículo. Renata, só explica para a gente que lei é essa, 10.639? É a lei, uma lei assim, óbvia, que torna obrigatório o ensino da história, né, das origens do povo brasileiro, que é a história do povo afro-brasileiro, a história da África, e a história, e depois, reconhecendo isso, a necessidade de trabalhar a identidade, a história indígena também. E tem a pergunta das cotas. Para poder a gente não ter cotas para negros, teria primeiro que ter direitos iguais, qualidade de ensino
igual Igualdade de oportunidades. E oportunidades iguais para todos, independente de cor, para poder a gente não ter cotas para negros. E a nossa convidada especial de hoje é a Bárbara Eugênia. Vamos saber um pouco da tua história, Bárbara. Conta pra gente. Eu sou carioca, vim para São Paulo vai fazer 9 anos, já praticamente uma paulista. E estou com o meu 2º disco lançado, pretendo ano que vem já lançar o próximo. Oh, que bom. Estamos aí na luta. Maravilha, então canta pra gente. Não sei não, coração vai saber da ilusão. Na última década, o Brasil retirou cerca de 35 milhões de pessoas da linha da pobreza. É um grande avanço na luta pela desigualdade social reconhecido em todo o mundo. Mas, infelizmente, ainda há muito que ser feito. Para se ter uma ideia, uma pessoa que vive em situação de extrema pobreza ganha menos de R$ 70 por mês. E o projeto Saúde e Alegria gera benefícios a cerca de 30 mil pessoas da região ribeirinha do Oeste Paraense, muitas delas em situação de extrema pobreza. Então vamos conhecer mais um pouco sobre o Saúde e Alegria. Muitas pessoas, quando você pergunta sobre saúde, ligam a saúde à morte, à doença. E nós não, nós somos ao contrário, nós ligamos a saúde à vida, à alegria. E a expressão maior para traduzir a alegria é a figura do palhaço. Atenção, pessoal, vamos dar início ao grande circo Mocorongo. Vem com saúde, vem com alegria, e nessa turma você vai gostar. Vem na ronda, balança os ossos, solte seu corpo e venha arredondar. Vem com saúde. E a proposta do Circo Mocorongo também é essa, é fazer que todo mundo possa ser um palhaço, possa ser um artista. Então os funcionários do Saúde e Alegria como um todo já têm o seu personagem. Eu sou o Bob Bumerangue. O projeto Saúde e Alegria convencionou chamar de Rede Mocoronga de Comunicação Popular essa parte de comunicação do projeto. Muito bom dia para você que estava nos esperando a gente entrar no ar. Então aumente o volume do seu rádio, porque está começando o programa da Rádio Mocoronga. A Rede Mocoronga, ela chama-se Mocoronga, mas ela não é boba. Mocorongo é quem nasce em Santarém. E a tribo dos índios mocorongos foram os índios que foram encontrados aqui no começo dos tempos. E eles eram muito bonzinhos. E daí eles eram os mocorongos. Daí os caras achavam que eles eram bonzinhos, que eles eram tontos. Entendeu? Mas não é nada disso. A Rede Mocoronga, ela nada mais é do que um movimento em que a juventude usa os instrumentos de comunicação para a sua participação comunitária, para advogar os seus direitos nos espaços públicos, nos meios de comunicação e para desenvolver as suas capacidades de se expressar, né, de ser crítico na sociedade. Entrevistando aqui Roberval, da comunidade Capixauã. Roberval, me explica um pouco esse envolvimento da comunidade com o projeto Saúde e Alegria. Olha, o projeto, desde que ele entrou na nossa comunidade, ele tem buscado melhorias para o nosso jovem, para a comunidade, né? Interligando a comunidade, fazendo esse intercâmbio entre uma comunidade e outra, até mesmo com o povo de fora. Bom, a Rádio Mocoronga, dentro do Saúde e Alegria, é uma ferramenta de mobilização, né? E divulgação também das atividades e de tudo que acontece aqui no Saúde e Alegria. A rádio comunitária, onde nós fazemos o programa. Então, nessas comunidades no qual a gente trabalha, eles têm as suas próprias rádios, né? E na maioria delas são radioportes, que você tem uma corneta e esse sistema transmite naquela comunidade. Salve, salve galera! Olá minha gente querida, muito bom dia! Já estamos chegando aqui nas ondas sonoras da sua rádio, a 5.8, a rádio mais ouvida do norte do Brasil. O Saúde e Alegria
é parte de uma rede de entidades da sociedade civil que trabalha e acredita na inclusão digital como um instrumento de inclusão social e da cultura também. A gente instala telecentros, pontos de internet, a gente instala rádios, enfim, o acesso à informação é fundamental nesse trabalho, né? No blog da Rede Mocoronga, que dá para se ver a vitalidade da apropriação social desses telecentros por essas comunidades. Eu gostaria até que tivesse mais projetos de alegria, que com certeza nós teríamos um impacto positivo no desenvolvimento comunitário da região. A gente quer promover o protagonismo dessas comunidades dentro de uma nova perspectiva de que é possível um outro modelo de desenvolvimento para a Amazônia e que a gente não pode alcançar esse novo modelo sem pensar nas novas gerações. Eu adoro esse nome, TV Mocoronga, eu adoro. E eu quero falar um pouco sobre isso, quero que você comente um pouco sobre isso para a gente, Fábio, da importância justamente dessa rede de comunicações Mocoronga, né? A rádio, o blog, a TV, da importância da comunidade produzir isso. O que isso trouxe para vocês? Esse termo Mocoronga a gente utilizou um pouco para ressignificar, né, a palavra, porque a gente sabe que em outras regiões tem um sentido pejorativo. A maioria das pessoas fala mocorongo querendo dizer bobo, né? A pessoa é meio lesa, né? Aqui na região sudeste, mocorongo é a pessoa boba. A gente sabia disso, daí a gente botou o nome exatamente para também tirar um pouco uma onda com esse nome, mas também para ressignificar a palavra, para mostrar que as pessoas que moram na Amazônia têm sua criatividade, não é nada bobo, né? Na verdade. E aí, dentro da estratégia toda do Saúde e Alegria, o uso da comunicação, dessa rede de comunicação, é exatamente para, por um lado, ajudar na promoção de todas as campanhas educativas que o projeto faz em várias áreas, na saúde, na questão da educação ambiental, da organização social das comunidades, da valorização da cultura, né, da identidade cultural que está presente ali e que muitas vezes não é muito valorizada, está se perdendo, e aí colocando na mão dos jovens esses instrumentos de comunicação. Porque a juventude que muitas vezes está numa linha tênue ali entre o tradicional e o moderno, né, querendo participar da vida moderna, vendo muitas vezes na televisão um modelo ideal, que é um mundo mais urbano, acaba muitas vezes negando as suas origens e a sua identidade. Agora, Fagner, dá um exemplo para a gente, concreto, de uma informação que se deu, de uma tipo de notícia que você veiculou e que modificou ali uma realidade local. Ultimamente, na minha comunidade, que sou de uma comunidade ribeirinha, como é o nome da comunidade? Muratuba. Muratuba. Rio Tapajós. Tá. E então lá nós pensamos, como a Saúde e Alegria tem essas propostas educativas de levar informações, nós produzimos vídeos, começamos a produzir vídeos com enfoque no alcoolismo, na gravidez, na adolescência. Temas assim, que atingiam principalmente a juventude ou mesmo os idosos. E fazendo vídeo, produzindo vídeos com formas engraçadas, que nós conseguimos interagir com todos os públicos. Nós direcionávamos os jovens, tomavam a frente, mas nós conseguimos trazer para dentro disso, da produção audiovisual, idosos, crianças, senhoras, pessoas adultas. Isso foi um trabalho super interessante e, por outro lado, ele vai descobrindo talentos. Eu pelo menos, não tinha nenhuma afinidade com essa área. Exemplo, isso que eu ia te perguntar, como é que você aprendeu a mexer numa câmera, enfim, entrevistar uma pessoa? O Saúde e Alegria chegou com com oficinas, e daí eu fui começando a ter uma afinidade maior, gostando pela coisa. Vou fazer uma pergunta direta aqui para o Júlio. Júlio, você já pensou em sair de lá? Ainda não. Eu atualmente moro em Santarém, porque eu estudo em Santarém, e também faço parte do projeto Saúde e Alegria, né? Eu estou incluso, mas aos finais de semana sempre vou na minha comunidade
E assim, eu, como vocês falaram, eu atuo como embaixador na minha comunidade, entre saúde e alegria e a minha comunidade. A gente acaba sendo um ponto de referência, na verdade. Estamos falando de populações que vivem nas regiões ribeirinhas do Pará. Nessa região do país temos muitos povos indígenas. E agora eu quero saber aqui da Renata, do Vila Esperança. Renata, você acha que existe uma relação direta entre os indígenas e a carência? Eu não diria diretamente ligada aos povos indígenas do Brasil, mas a toda a diversidade que foi, ao longo da nossa história, sendo marginalizada. E eu consigo ver muitas aldeias, muitos povos indígenas no nosso país inteiro que viveram nessa condição. Em alguns lugares, como na cidade onde eu moro, a etnia, o grupo indígena que vivia ali foi extinto completamente, né? A gente fala de um povo goiá, que é diferente dos povos da Amazônia, tinha as suas peculiaridades, mas não temos tantas informações porque foi extinto. E os que vivem ainda hoje, temos muitos povos indígenas no Brasil, ainda são marginalizados. Se eu penso carência nesse sentido, de quem está à margem de uma preocupação social, política, eu estou falando que está ligado sim. Então vamos agora para a nossa plateia. Ali tem uma pergunta. Eu queria saber um pouco sobre a mortalidade infantil, né? Se tem política pública, alguma coisa para estar reduzindo. Existia muita mortalidade infantil em decorrência da falta de saneamento básico, de tratamento da água, né? E aí começou-se um trabalho de educação e de fazer chegar uma infraestrutura básica de saneamento para melhorar as condições de acesso à água de beber, né? Para as comunidades, o uso do cloro para tratar da água. Isso teve um impacto muito grande na redução da mortalidade infantil por doenças de veiculação hídrica nas comunidades que o projeto atuou. Vamos ouvir mais Bárbara Eugênia. Preciso aceitar que não posso mudar nada em outra vida. O peso de uma história de erros não posso e nem quero carregar. A cidade de Goiás, conhecida no resto do país como Goiás Velho, é considerada pela Unesco Patrimônio Cultural da Humanidade. Mas com uma história calcada na colonização portuguesa, muitas das questões afrodescendentes e indígenas ficaram para escanteio na memória da população. Vamos ver um pouco mais da reportagem. A principal atividade da Vila Esperança hoje é educação e cultura. Várias vezes a gente já pensou que a vila não teria futuro, né? Muita gente pensou isso também, porque esperava que fosse só um bando de malucos, de artistas malucos, que nos primeiros 6 meses já iam desistir dessa cidade que é difícil pra caramba. Uma cidade colonial, uma cidade de pedra, né? Dura. A educação infantil, ela é fundamental, né? É a etapa em que as crianças, elas aprendem por meio do processo de socialização, elas aprendem valores e princípios que são fundamentais, entre outros, os valores em relação à igualdade, em relação ao respeito, em relação à valorização da diversidade. Ensinar na escola, como parte do currículo, da formação, né, do cidadão, tocar tambor, botar pé no chão, fazer capoeira, manualidades, mitos e histórias do seu povo ou dos povos que te deram origem, isso é uma questão política. No âmbito da educação, sem dúvida, um marco é o ano de 2003, com a promulgação da Lei 10.639. A promulgação da Lei 10.639 tornou obrigatório o ensino de educação das relações étnico-raciais, história e cultura africana e afro-brasileira nos currículos da educação básica
nos currículos da educação básica. As leis que tornaram obrigatório o estudo dos nossos ancestrais indígenas e africanos, ela já é velha no papel e ainda é muito nova, engatinhando nas ações. Eu sinto esse valor lá fora mais na fala e no papel do que na ação. E aqui não, no nosso espaço a ação vem juntamente com tudo que se é falado. Então, o mês de maio não é muito bom de fazer a farinha. É adequado a partir do mês de junho. Tem até, pessoal, o mês de junho não é o mês da colheita, por isso que tem a festa junina. E até hoje, a gente procura fazer uma educação, né, proporcionar espaço em que a criança seja protagonista e que ela tenha essa liberdade de conhecer as coisas com um olhar vivo, dinâmico, que não tem estereótipo, sabe? Sem julgamento, sem aquilo que predomina na sociedade como certo ou errado. Então esses valores indígenas e africanos, afro-brasileiros, eles têm que ser veiculados na escola, né? Por isso que foi importantíssimo a Lei 10.669 e os desdobramentos dela, porque legitimaram o ensino desses valores. Então, acho que investir em políticas públicas para a juventude, pensando que se investe numa política pública para a infância, para a juventude, nós teremos certamente um país com um futuro melhor, um país que leve em consideração os direitos humanos que tanto aclamamos como Unesco. Ok, já quero aqui correr em cima dessas falas e te perguntar, Renata, qual que é a importância de estudar a cultura africana, a cultura indígena, o multiculturalismo dentro da sala de aula? E o que você percebe nos meninos e meninas? O que torna eles mais cidadãos? A partir desse ensino, o que acontece, né, com eles? A gente trabalha muito o aspecto da estima relacionado com a identidade, né? Que a gente já falou um pouquinho. Se a gente valoriza, e se a gente sabe achar bonito quem é negro, o jeito de vestir afro-brasileiro, o som que vem do atabaque, a dança ijexá e todos os outros infinitos valores que a gente tem das duas culturas, né? Várias culturas indígenas, porque são tantos povos e tantas culturas diferenciadas, e as culturas afro-brasileiras, que vieram com o povo negro, trabalhar esse aspecto positivo e a beleza de ser, né, contribui para a construção de uma identidade, de uma afirmação da identidade e de um gostar de si mesmo, né, de se afirmar e... Como a gente já tinha falado no outro bloco, essa lei já existe e ela falou no vídeo ali, né? Mas agora a gente está vendo isso na prática, né? Esse ensino que vem tornando as crianças mais conscientes dos direitos, enfim, da sua cidadania, né? E lembremos que é um exemplo muito pequeno este, né? Sim. Agora, a vontade real é que isso se amplie, que São Paulo perceba, né, isso, que o Rio de Janeiro, que o Sudeste todo, que o Sul, que o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste perceba a influência desses povos na nossa formação. Até porque em São Paulo tem comunidade indígena e afrodescendente, é um caldeirão, né? Uhum. Aqui a gente tem tudo, justamente pelo fato de ser um lugar imenso também. Eu quero saber do Juliano agora. Você acha que a arte também é uma das formas mais fortes da gente poder desenvolver essa identidade brasileira? Eu acho que a arte ela é um meio divertido, é um meio dinâmico, é um meio que traz atenção, seja para qual for o tema. Uhum. Eu acho que a arte é uma arte. Vamos dizer assim, como a gente trabalha a capoeira é um negócio interessante, é um movimento do corpo. É um esporte que é uma arte, que é uma cultura. Justamente. O samba de roda. O samba de roda é uma dança, é canto, é o toque, mas é a cultura africana. O porancê, que é uma tarde de vivências que tem lá, da cultura indígena, ele traz toques, traz música, traz as comidas típicas.
Então, assim, a arte não é você pegar uma folha e desenhar. É muito mais que isso. A arte é um todo, é teatro, é música, é canto, é poesia. Então, a Vila trabalha todos esses meios e é um meio que integra para a cultura. Ele te chama para fazer parte da sua vivência. Ô Ronaldo, como é que vocês se tornam multiplicadores da experiência que vocês adquiriram no Vila Esperança? Então, eu tô na Vila há uns 18 anos. Eu entrei na Vila Esperança com 7 anos. Achei que você tinha entrado na barriga da sua mãe, Quase. ali já, né? Eu passei a minha infância na Vila Esperança, me interessei pela área de percussão e dentro da percussão eu aprendi e eu cresci e nela eu achei a minha forma de multiplicar. A Vila Esperança, ela te proporciona tantas formas de se encontrar, de encontrar a sua essência, que é muito fácil de você se tornar um multiplicador. Fagner, o que você vê em comum nessa experiência lá de Goiás? O que você está ouvindo aqui que acha parecido com a experiência de vocês? Eu entendo que essa forma de conviver com as diferenças, ver aí uma nova possibilidade de ver a convivência entre a sociedade, na sociedade. E interessante também que o Fábio falou aí, com relação a essa valorização dessa forma de os povos que existem, principalmente na Amazônia, de ver lidar com o desenvolvimento da sociedade. Então, no nosso debate aqui sobre a valorização da diversidade, é importante dizer que o multiculturalismo, como prática educacional, contesta preconceitos e discriminações com pessoas historicamente submetidas a processos de rejeição. Pensar e viver no mundo atual passa pelo reconhecimento da diversidade com base no respeito e na tolerância recíproca. Vamos estender então nosso debate a essa plateia multicultural. Tem uma amiga aqui do lado direito. Eu queria saber como que os dois grupos lidam com a situação da violência contra a mulher, tanto dentro de casa como violência sexual, e o que vocês ensinam para as crianças sobre a gravidez na adolescência. O respeito à mulher é muito passado às crianças e automaticamente aos adolescentes. A gente trabalha com uma pessoa, né, um ícone histórico em especial, que é a Rainha Zinga, uma guerreira que liderou uma resistência em um dos países africanos. Então a gente passa como uma mulher pode ser forte, a força da mulher, a grandeza da mulher. A gente trabalha esse ponto, a gente foca esse ponto. Lá no Saúde e Alegria, o trabalho que a gente faz é nas campanhas educativas que a gente desenvolve e trabalha com todas as comunidades. Esse tema, né, da violência contra a mulher, na verdade, ele não é isolado, ele faz parte de um conjunto maior, de problemas sociais mais amplos, né, da família, da condição da família, do aumento do alcoolismo, porque às vezes você não tem outras opções, e que repercute com a violência contra a mulher e contra as crianças também, dentro de casa. Então, o que a gente tem feito é um trabalho de educação na comunidade, para que esses temas saiam debaixo do tapete e a comunidade passe a discutir mais, passe a ter uma rede social de controle, vamos dizer assim, desses problemas que, porventura, possam acontecer. Nosso debate continua também na internet. Vá ao nosso site, participe, curta, compartilhe, comente, enfim, esteja com a gente. E agora vamos ouvir um pouco mais de Bárbara Eugênia. Mais direitos, mais humanos, volta já já. Agora que você diz que não tem jeito sem dor, demora e não quer se enroscar. Agora chega pra mim dizendo cantar. E hoje no programa tá rolando indígenas, afrodescendentes, arte, inclusão, diversidade.
Tá rolando multiculturalismo, educação, saúde, cidadania. Nesse bloco do programa, a gente faz pergunta para respostas rápidas. Renata, direto e reto. Passado ou futuro? Futuro, sem esquecer do passado, que é fundamento e é base. Júlio César, direto e reto. Aprender a se comunicar é essencial? Com certeza, aprender a se comunicar é essencial para todos nós, principalmente para quem vive nas comunidades onde o acesso à internet e à comunicação é um pouco ruim, mas aprender a se comunicar é essencial. Fábio, arte e educação é direito ou é conquista? É as duas coisas, direito e conquista. E é como a gente fala no Saúde e Alegria. Saúde é a alegria do corpo e a alegria é a saúde da alma. E a arte consegue fazer isso. Fagner, o que você acha da região Sudeste? Interessantíssimo. Que tem as suas diferenças em relação a outras regiões, mas que consegue abarcar toda a diversidade cultural. Ronaldo, a miséria é fabricada? Não. A miséria, por muito tempo, foi cultuada e agora está sendo desmistificada e desconstruída. Vamos para a plateia? Vamos. Direto e reto. Depois dessa conversa de hoje, respostas rápidas, hein? Alguma coisa mudou para você? Mudou bastante coisa, porque é legal ver essas iniciativas, esses projetos com crianças carentes, às vezes, que não têm uma condição de ter um futuro melhor. E aí a gente olha para nós e falamos, nós temos essas oportunidades e nós não damos valor. Manda sua pergunta rápida para uma resposta rápida. Eu tenho projetos, etc., em relação à sustentabilidade? Todos os projetos que a gente desenvolve é pensando essa ideia do desenvolvimento sustentável, não só esse clichê que se tornou, né, porque quase tudo cabe agora nessa palavra sustentabilidade, mas na verdade o que a gente está buscando é fazer com que a gente promova realmente um desenvolvimento que as comunidades de lá possam ser beneficiadas e não só que a Amazônia seja o que eu falei antes de almoxarifado do país, mas que as riquezas de lá possam também ser aproveitadas e gerar renda para a população local. Nós temos um grande projeto que está acontecendo que chama-se Floresta Ativa, que prevê diversas iniciativas de manejo comunitário dos recursos naturais, desenvolvimento de projetos de ecoturismo, artesanato e várias outras iniciativas que têm a ver com essa ideia do desenvolvimento sustentável. Ok, só para lembrar, no seu tablet, no seu celular, no seu computador, Mais Direitos, Mais Humanos está na internet. Visite o nosso site, lá você vai poder participar com comentários, compartilhando todos os programas com seus amigos e amigas. Confira também o nosso programa nas redes sociais. O que põe o mundo em movimento é a interação das diferenças, suas atrações e repulsões. A vida é pluralidade, morte é uniformidade. Quem falou essa frase foi o escritor mexicano Otávio Paz. Mais Bárbara Eugênia para finalizar o programa. Queimando chaleiras, eu corro e desligo o fogão. Mas o calor é meu, então eu deito e rolo no chão. De piso frio, enquanto deitada no chão, eu olho pro teto e digo, ai, ajuda, eu. Agora, suando dendê, comendo, pensando em você. Eu faço de conta que não, nem me abala nada. Eu faço de conta que não me desagrada. Ei, moço,
cheiro aqui e um amasso lá. Você passa, eu acho graça, faz-me rir. Você passa, eu acho graça, faz-me rir. Gabuga Feelings, Gabuga Feelings, Gabuga Feelings, Gabuga Feelings.